Olá, estudantes do nono ano e terceira série ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Jacó, PEC da Diretoria de Ensino de Registro de Língua Portuguesa. Nós vamos conversar um pouquinho hoje com vocês sobre o SARESP, Provão Paulista, que está se aproximando, no próximo dia 4 inicia-se, e vocês precisam estar preparados para fazer uma boa prova e não errar as questões. Eu tenho a certeza de que vocês estudaram muito, mas na hora da prova veio o nervosismo, a gente se preocupa na leitura, lê muito rápido e passa despercebido algumas questões que poderiam acertar, tá? Nós vamos conversar um pouquinho sobre distratores. O que são distratores, na verdade? Distratores, na verdade, são aquilo que me distrai, aquilo que desvia a minha atenção. E a prova, as questões, as alternativas, são recheadas de aspectos dentro do texto que leva o estudante, que leva o candidato de um concurso, de uma prova, a errar a questão. E nesse sentido, eu preparei o material, a gente vai trabalhar junto agora, a partir desse momento, a gente vai analisar junto esse texto e o que me faz acertar, o que me faz errar por conta de uma distração só. Esse que é o mote, o motivo da minha conversa com vocês hoje, tudo bem? Então, vocês estão observando aqui, nós temos um texto informativo, tá? E vocês podem achar, professor Jacó, mas o texto é muito longo, é muito cansativo na hora da prova. Qual que é o macete que eu sugiro para vocês? Eu começo a ler o enunciado do texto. O texto está aqui, o enunciado da questão. Esse amarelo aqui que eu destaquei para vocês, isso aqui que a questão está pedindo. Assinale a alternativa e que se mostra onde que está marcado e se evidencia uma opinião sobre algum aspecto relativo à lei seca. Então, eu tenho que buscar dentro do texto uma opinião. Isso aqui é um conteúdo que a gente vê durante a nossa escolaridade. Fato e opinião. O que é um fato, o que é uma opinião? Então, a gente vai descobrir ao longo da nossa leitura aqui. O autor, a pessoa que criou esse texto para nós, essa questão, ele está querendo de vocês, de estudantes, na hora da prova, que vocês achem, dentro do texto, onde está a opinião do autor do texto, tá? Então vamos lá. O autor da lei seca diz que proibir motorista de beber é medida razoável. Como é que eu presto atenção numa questão dessa? Vocês podem observar que lei seca está entre aspas e razoável está entre aspas. O que quer dizer isso? Na língua portuguesa a gente chama isso de aspectos notacionais, na verdade. É uma notação, ele chama o leitor desse texto para prestar atenção que o meu texto ele trata de lei seca e é razoável essa medida, ele chama atenção, ele coloca como importante para nós. E o texto informativo, o gênero textual, na verdade, é informativo, é uma notícia, e começa assim, 21 pessoas foram presas no último final de semana, somente em São Paulo, por causa da chamada lei seca. Vocês perceberam que lei seca também aqui voltou entre aspas, tá? A lei prevê multa de 955. Claro que essa multa agora não é real, nossa multa hoje em dia para quem bebe é muito mais caro, como é uma questão de uns anos anteriores, a multa era mais barata, né? Então, a lei prevê multa de R$ 955, apreensão de carteira por 1 ano e até prisão para o motorista que for flagrado dirigindo alcoolizado. E na avaliação do autor da lei, quem é o autor da lei? O deputado federal Hugo Leal, do PSC Rio de Janeiro. A medida é razoável. Esse razoável também aparece de novo, entre aspas. No segundo parágrafo, a lei é um aperfeiçoamento do que já existia. Mas acontece que as pessoas sempre relaxavam na hora de dirigir, disse o deputado. O que mudou? Mudou o comportamento. Isso é mais importante. As pessoas agora têm a noção exata do que representa dirigir um veículo, afirmou. Segundo ele, aqui tem uma segunda voz, né? Segundo o deputado, quem que é esse ele aqui? O deputado que escreveu, que está defendendo a lei, é o autor da lei. As críticas partem de quem defende a liberdade de dirigir e beber. Faz sentido isso? O autor vem com questionamento para você, aluno. Questionamento para o deputado. Questiona. Eu estou defendendo uma coisa razoável, por isso que a lei tem aprovação, alta aprovação. Afirmou Leal, que é o autor da lei.
Pesquisa do Datafolha indica que 86% dos moradores das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro aprovam a lei. Para o deputado que escreveu a lei, autor da lei, a todo tempo ele se refere ao deputado que escreveu a lei. As pessoas que criticam a lei também querem sobrepor um direito individual a um direito coletivo. A consciência coletiva tem que ser cada vez mais premiada dentro da sociedade. Está afirmando, isso é uma defesa do deputado. As pessoas estão mais participativas e isso é fundamental. Assim os órgãos públicos também evoluem. Daqui a pouco eu vou retomar aqui, por que eu destaquei isso aqui em verde, na verdade. Vamos para a pergunta que eu estou na hora de responder. Qual que era a pergunta? O enunciado: marque a alternativa em que se mostra, se evidencia uma opinião sobre algum aspecto relativo à lei seca. Então já descobrimos que o assunto principal do texto é lei seca e é uma lei, é um deputado defendendo a questão dessa lei seca, dessa legislação, tá? O que leva o aluno a errar ou a acertar uma questão dessa, que supostamente é uma questão fácil? E aí, por exemplo, 21 pessoas, olha a alternativa, né? Alternativa A: 21 pessoas foram presas em São Paulo em razão da lei seca. É uma opinião? Tem alguma palavra aqui que mostra que tem uma opinião, que eu acho, eu acredito, eu julgo? Não aparece, na verdade, isso aqui é um fato. Pronto, está demarcando para nós, na primeira linha aqui do texto, lá em cima, 21 pessoas foram presas no último final de semana, somente em São Paulo, por causa da chamada lei seca. Acabou, é fato. Então isso aqui eu já descarto, não pode ser. Uma outra: a multa para quem for flagrado alcoolizado ao volante é R$ 955. Tá na segunda linha aqui, A lei prevê multa de 955 para quem for flagrado dirigindo. Isso aqui não é opinião, é um fato, na verdade. Uma outra alternativa: o autor da lei seca é o deputado federal Hugo Leal. Isso é certo. Ninguém está falando que ele não é, que não é o Hugo Leal. Até porque estamos na terceira linha, está marcando que é o Hugo Leal. Só que isso aqui não é opinião, é fato também. Então, alternativa A, alternativa C e alternativa D é fato. Qual que sobrou? Alternativa B: o direito coletivo é mais importante que o direito individual. Por que isso é uma opinião? Porque isso aqui se relaciona nesse último parágrafo aqui, para o deputado, quer dizer aqui, essa palavra aqui, para, que ela tem sentido aí. Na opinião de alguém que é o deputado, as pessoas, na opinião, tá implícito aqui, para o deputado, as pessoas que criticam a lei também querem sobrepor um direito individual a um direito coletivo. A consciência coletiva tem que ser cada vez mais premiada dentro da sociedade, Ela precisa ser cada vez mais premiada. Alguém está falando nesse texto, é uma opinião de alguém. Tem gente que não acha isso. Tem gente que é contra. Nesse fragmento do texto aqui, que eu destaquei para vocês, aqui está demarcada uma opinião. O direito coletivo é mais importante que o direito individual. Esse é mais aqui, ele dá uma ênfase maior, na verdade é um elemento que ele conecta não as opiniões, conecta as palavras aqui para dar sentido ao texto. O direito coletivo é mais importante que o direito individual. Essa é a opinião no texto. Então, se eu me atinar para prestar atenção na questão, as 4 alternativas elas estão ligadas ao texto. Nenhuma alternativa aqui está falando do texto. Qual que é o grande macete para eu não errar? É perceber que isso aqui é um fato, que a C é um fato, que a D é um fato e que a B é opinião, porque a palavrinha mais aqui, o direito coletivo é mais importante. Pode ser mais para mim, menos para você. Então, nesse sentido, por isso que eu sublinhei aqui, onde que está a opinião relativa à lei seca. Tudo bem? Vamos passar para outra? Um outro texto também aqui. Também é um texto... foi disponível no portal Hoje em Dia, publicado no dia 14 de junho de 2025, né? É uma questão que estava na prova de vocês agora na última prova paulista, né? É um texto informativo, vamos lá de novo.
Então ele pedia assim, ele pede para você, ele sugere para você, aluno, que você leia o texto, tá? Professor, mas é um texto muito longo? Não é muito longo. Eu vou aonde primeiro? Eu vou aqui, ó. Qual é a tese defendida pelo texto? Né? A tese, na verdade, é o ponto de vista, na verdade, é o assunto principal. O que está sendo defendido nesse texto aqui? Ó? Tá. Então, leia o texto e responda a questão. Em vigor desde 31 de janeiro deste ano, a Lei 15.100 de 2025, que restringiu o uso de celulares nas escolas brasileiras, não tem sido cumpridas por 63% dos estudantes do ensino médio, que afirmam ainda levar o aparelho celular para a escola todos os dias, conforme apontou a pesquisa. Então foi feita uma pesquisa que divulgou isso, divulgada recentemente. É um número alarmante, que escancara a dependência digital que nossa sociedade vive desde a popularização dos smartphones na década de 2010. Educadores veem no dia a dia escolar como o acesso constante à tecnologia não só reduziu a autonomia individual das crianças e adolescentes, mas também substituiu interações presenciais, afetando a qualidade das relações familiares. O não cumprimento da lei, criada para proteger justamente aqueles que a descumprem, leva a uma reflexão que especialistas da área já se fazem há bastante tempo sobre o tema. Muito além de proibir ou permitir, a questão mais importante e desafiadora é como integrar os dispositivos ao ambiente escolar sem comprometer os pilares da formação pedagógica, socioemocional e ética das crianças e adolescentes. Ana Cláudia Favano, que é autora, né, desse artigo, então está disponível nesse site. O acesso foi feito na prova, né, para fazer a prova em 2025, em junho. Qual é a tese do texto, na verdade? O que está sendo defendido nesse texto aqui, tá? Então nós temos 4 alternativas aqui, ó. A desvantagem em conciliar o uso da tecnologia com o espaço escolar, a popularização da... desculpa, só voltando aqui, pessoal. Eu tenho que pensar assim, o que é tese, na verdade? Ideia central ou argumento principal que o autor deseja transmitir ao leitor. Tem um monte de informação assim que são necessárias, não tem problema, que elas compõem o texto, na verdade, elas dão uma progressão temática para o texto. Mas todo o texto tem uma ideia central, um argumento, na verdade, principal que o autor precisa transmitir ao leitor. Isso aí é tese. E na questão da prova está perguntando para vocês, alunos, e pode ser que se repita uma questão nesse sentido, qual é a ideia central, o que está se tratando aqui, na verdade. Então vamos lá. Trata-se de quê? A desvantagem em conciliar o uso da tecnologia com o espaço escolar, a popularização da pesquisa sobre o uso pedagógico da tecnologia, o impacto dos celulares para a realização das atividades escolares, o desafio para o cumprimento da lei da proibição dos celulares, a reflexão crítica da sociedade sobre a excessiva exposição às telas. Algumas questões aqui têm a ver e algumas questões não têm. Eu já deixei de cara para vocês aqui que o desafio maior aqui, ó, a tese defendida é o desafio para o cumprimento da lei de proibição do celular. Onde que está isso aqui, ó? Nesse destaque verde aqui, ó. Quando eu analiso esse terceiro parágrafo aqui, ó, 1, 2, 3, aqui, o não cumprimento da lei criada para proteger aqueles que a descumprem, leva a uma reflexão que especialistas da área já se fazem há bastante tempo sobre o tema. Muito além de proibir ou permitir, a questão mais importante e desafiadora, aqui ó, olha a palavra-chave aqui ó, a questão mais importante que desafia os professores, diretores, escolas, é como integrar dispositivos no ambiente escolar. Não está proibindo, é como integrar o dispositivo na aula. A lei não está proibindo. Como é que eu trago o celular como forma de agregar na minha aprendizagem? Então o desafio está aqui, ó, o desafio maior é desafio para cumprimento da lei de proibição de celulares, na verdade, sem comprometer pilares da formação pedagógica. Tá, eu vou proibir, mas a compreensão é essa, sem comprometer os pilares da formação pedagógica, socioemocional e ética das crianças e adolescentes. Esse é o macete, na verdade, dessa questão, quando eu penso na
tese, ideia central ou argumento principal que o autor deseja transmitir ao leitor. Até outra semana, tem mais um pouco de aula para vocês, a gente volta com vocês. Grande abraço para vocês.